Bom, estamos aqui para mais um vídeo de xadrez. Vamos ver o que acontece na partida de hoje. Vamos começar aqui o nosso desafio. Caímos de pretas contra um cara do Nepal, 424 de rating. Vamos jogar nossa siciliana. C5. Ataca indiretamente o centro. Aliás, diretamente, né? Mas não domina diretamente o centro. Vamos fazer o nosso E6. Ok, ele coloca o bispo aqui, tá batendo em pedra, né? Dizem que é um lance teórico, não é ruim. Não é ruim, apesar do bispo aqui estar com um raio de ação bem limitado, né? Ele está aqui, ele não pode vir para cá, né? Ele pode vir para cá e voltar. Ele pode fazer apenas isso. Eu não posso avançar, né? Porque ele toma. Quando eu tomar, ele tem 2 ataques aqui e eu tenho apenas um ataque, uma defesa, né? Então ele pode tomar. Vamos fazer esse. Ok. Acho que ele me ajuda, né? Eu tomo, se ele tomar de cavalo, ele vai tomar de cavalo, eu... O que eu faço? Faço esse mesmo, né? Aí se ele toma, eu tomo. Se ele tomar, a gente pode jogar aqui sem as damas, não tem problema, eu perco o roque. Eu não vejo problema nenhum. Pode desenvolver o bispo, né? E aí quando eu fizer esse, ele roca grande. Eu defendo o bispo assim, mas ele avança. Eu vou tomar. Eu vou tomar. Vamos ver o que ele vai fazer. Vai tomar de cavalo, né? Ele vai tomar de cavalo. E eu faço o que? Eu vou desenvolver o cavalo. Se eu desenvolvo, ele toma, eu tomo. Aí ele avança, né? Que chato. Se eu fizer esse, ele vem, eu volto, aí ele faz o quê? Ele toma. Eu tô com 2 defesas aqui, né? Beleza. Eu tô tanto com a dama defendendo aqui, quanto o bispo. Ok. Se ele tomar... Eu acho que eu vou ter que tomar de peão, né? É de peão que eu tomo. De peão, né? Eu quero fazer esse também para não permitir cavalo aqui incomodando a dama. Vamos verificar algumas coisas aqui também. Vamos... Ok, eu vou começar a fazer o seguinte. Toda vez que o adversário... Aliás, toda vez que eu for mover, o adversário moveu, eu vou verificar se a casa que ele moveu está sendo atacada ou defendida, né? Olha só, ele moveu o bispo para cá. Primeiro, qual a radiação dele? É esse aqui, tá? A radiação do bispo é todo esse aqui. Vocês têm que verificar isso toda vez que fizerem o lance. Ele pode tomar meu cavalo aqui, tá? E a casa que ele foi, não tem nenhuma peça minha atacando essa casa. No caso, seria defendendo, né? Se eu avanço aqui, ele toma. Quando eu tomar, ele avança. Não. Por quê? Porque minha dama está protegendo ali em E2, né? Em E5. Está protegendo E5 de C7, né? Então eu vou fazer o cavalo F6.
Se ele toma, eu tomo de peão. Eu não preciso mais fazer aquele A6. Por que eu não fiz A6 agora? Porque o cavalo dele não pode vir para cá agora. Tá? E ele tomar o meu cavalo é bom para mim. Eu fico com o par de bispos. É interessante ter o par de bispos. Ele quer fazer o quê? Eu não sei o que ele quer. Eu vou rocar. Fiz o rock. Esse peão tá caindo, né? Poderia ter tomado ele. Poderia ter tomado, mas deixa aí, vai. Fazer rock aqui também não é de todo ruim. Olha só, o cavalo, o meu cavalo está atacando o peão. Ele não defendeu o peão. Eu vou tomar o peão. Eu vou tomar o peão. Tomei o peão. E agora o que é que a gente faz? A gente espera o adversário. Eu movi o cavalo para cá, ele tem que verificar o meu raio de ação. No caso aqui eu ataco apenas o peão dele, que está defendido. Tá? Ele moveu essa peça, não tem nenhuma peça minha que ataca essa casa. E ele está provavelmente querendo tomar o meu cavalo. E quando, olha só, quando eu tiro o cavalo daqui, eu amplio o raio de ação do bispo dele. Tá? Vocês devem prestar atenção nesse tipo de coisa também. Então, é interessante eu tirar o cavalo? É, porque se eu mantenho o cavalo aqui, ele vai fazer esse. Se bem que talvez seja interessante eu deixar ele fazer esse, né? É interessante. Mas se eu avanço, ele... Opa, se eu avanço, ele toma, eu tomo. Eu fico com 2 peões dobrados aqui, né? Eu fico com 2 peões dobrados, é pleonasmo, né? Pleonasmo. Eu posso... Eu vou voltar. Eu posso voltar assim também, que ataca o bispo. Vamos voltar defendendo o rei. Manter uma peça aqui na defesa do rei é importante. Manter, de preferência, um cavalo, tá? Ou em F3 ou em F6, defendendo o roque. Ele moveu o cavalo para cá. Eu vou verificar o raio de ação do cavalo dele. E vou verificar se existe alguma peça minha atacando essa casa. A casa de F4 e existe minha dama. Eu posso tomar o cavalo dele? Não, por quê? Porque o bispo dele está defendendo o cavalo. Se eu tomar o cavalo dele, ele toma minha dama. Não é bom para mim. Porém, é o seguinte, quando ele moveu o cavalo para cá, ele tirou uma defesa do cavalo de D4. O cavalo aqui em E2 estava protegendo o cavalo dele de D4, né? Então eu posso tomar... Ah, olha só que interessante. Se eu tomo o cavalo dele, ele pode me dar um... mas aqui ele perde uma peça, né? Porque ele toma cheque, eu tomo... Ah... Não, não acontece nada. Se eu tomo de rei, ele me dá cheque, mas aí eu tomo a dama dele, né? Eu posso tomar o cavalo dele. O cavalo dele está desprotegido. Ok. Ele atacou o meu cavalo. Movi o cavalo, vamos verificar o raio de ação do meu cavalo. Eu estava atacando apenas o peão. Ele moveu o peão que estava atacado, mas agora o meu cavalo que está atacado, né? Eu tenho que tirar o cavalo daí, porque senão eu vou perder o cavalo, né? Vamos voltar o cavalo. Eu volto o cavalo. O meu raio de ação ele está limitado pelo peão aqui. Observe que o peão controla essas duas casas de avanço do cavalo. Eu posso fazer esse, incomodando o bispo, mas ele volta. Ou melhor, para cá, né? Para cá seria melhor para ele. Ele quer tomar o meu cavalo, porque depois que tomar eu tomo de bispo, e aí fica meio frágil esse peão em H7, né? Talvez ele faça esse. Talvez. Ok, eu vou fazer cavalo aqui.
Se ele vier com o bispo, eu defendo o cavalo. Assim? Não, não vou defender assim porque ele toma, né? E abre a coluna aqui do rei. Abre a coluna. Não é bom. Eu vou defender... Eu vou defender assim mesmo. Vamos defender assim. Se ele tomar, ele dobra meus peões, mas como eu já estou com uma peça de vantagem, não vejo muito problema. Eu estou com uma peça e um peão de vantagem, né? E quando ele tomar, se ele tomar, abre essa coluna, a coluna D para a minha torre. Ok, agora ele está querendo tomar. Ok, ok. O cavalo está aqui. Eu não vou tomar esse cavalo não, tá? Porque se eu tomo esse cavalo, ele põe a dama bem aqui e já está ameaçando o checkmate aqui, né? Eu teria que fazer um lance como esse. Teria que fazer um lance como esse para defender o checkmate. Não seria legal fazer esse porque ele tomaria, né? Quando tomasse, ele viria com dama e ameaçaria mate de novo. E eu não sei se eu teria defesa. Ah, teria esse, né? Ok, mas não vou fazer isso, não. Eu vou tomar. Vamos tomar? Agora eu ataco a torre e ataco os dois peões e o bispo. Todas as peças deles ficam atacadas, só que ele pode tomar de dama. E observem que ao mover a dama, ele desprotegeu o cavalo. Tá? Eu nem havia percebido isso. Eu vou tomar o cavalo dele. Vou tomar o cavalo dele. Estou ganhando mais uma peça. Estou atacando o bispo. Estou atacando o bispo. Ele tem que proteger o bispo. Ele pode voltar com o bispo, ou pode fazer esse que não é bom. Ele pode fazer esse também, que eu também acredito que não seja bom. Eu vou só tomar o bispo dele, porque eu estou com muita vantagem material. Estou com duas peças, estou com dois bispos e um peão de vantagem. Não é pouca vantagem. Eu vou, olha só, novamente esse ponto desprotegido. Eu vou atacar esse ponto desprotegido. Esse ponto desprotegido aqui, eu citei ele lá pro terceiro ou quarto vídeo daqui do canal. E ele não protegeu. Eu posso tomar, mas ele faz esse, né? Eu vou tomar. Sim, aí agora eu vou fazer esse e esse. Desenvolver o último bispo. Talvez seja melhor desenvolver assim, né? Eu vou desenvolver o bispo em Fianqueto. Ativando o bispo nessa diagonal. Essa diagonal é excelente. Quando eu desenvolver, sacrifícios aqui não valem a pena. Até porque ele estaria levando mate. Se eu der cheque nele agora, ele tem que voltar. Aí eu centralizo minha dama. Ele me ajuda com isso, né? Ele está me ajudando. E agora eu faço esse. Se ele fizer esse, eu faço esse. E ele tem que ter cuidado aqui com esse raio-x, né? Vamos fazer isso. E quando ele mover para cá, eu coloco a dama aqui. Eu estou com vantagem tão grande que eu posso até tomar a torre dele. E aí quando ele toma aqui, eu desenvolvo o bispo para cá. Eu não vou poder desenvolver para cá não. A vantagem está muito grande mesmo.
Ok, vamos vir com dama para cá. Essa bateria aqui, ela está um pouco preocupante. Eu não posso pôr meu bispo aqui, por exemplo, porque senão ele toma. Bom, agora eu posso, né? Eu posso inclusive fazer esse abrindo um ataque na dama. Tá? Eu abro um ataque aqui na dama. Quando eu movo o peão, eu amplio o raio de ação do bispo. O bispo vai até a dama. Ele tem que verificar que ele está perdendo a dama. Ele tem que mover a dama novamente, ou para cá ou para cá. Só existem essas duas casas. Ele pode também fazer torre aqui, mas não vejo muito sentido, porque... Ok. Ok. Eu vou fazer esse. Coloca mais uma dificuldadezinha para ele. Se ele vier, eu acho que eu faço esse. Ele toma. Aí eu faço esse, né? Ok. Se ele tomar, eu ganho uma qualidade. Muito bem. Eu vou fazer esse então. Nossa, eu tô levando mate. Ah, não, tô. Nossa, que sorte. Que sorte. Achei que eu estava jogando muito despreocupadamente, mas não estou tanto assim, né? Então, ameaçando mate, fileira do fundo. Vocês já conhecem como é esse mate. Eu vou dar cheque, porque aqui é um ataque duplo, né? Eu dou cheque, pego a torre dele. Observe que a maioria das coisas que eu falo não dá certo, né? Acaba mudando o plano um lance depois, ou dois. Agora eu tenho uma cravada aqui, ó. Note que o bispo e o... Aliás, a torre e o rei estão na mesma diagonal. Eu vou fazer esse. Nossa, eu perdi minha dama. Eu tô com pouco tempo, isso não é bom. Vamos agilizar aqui. Promover o peão. Vamos promover o peão. Nossa, onde eu posso perder isso aqui, né? Porque se ele vem pra cá... Opa, não posso deixar ele chegar nessa casa. Tá? Porque senão ele levar mate. E agora avanço de novo. Ok, ele deu a dama. Agora não existe mais nenhuma possibilidade de vitória por parte dele. Só tenho que converter esse final ganhaço aqui. Ok, vamos tentar... Ok, mate. Beleza. Então, olha só, não verifiquei o raio de ação da peça movida e acabei perdendo minha dama. Então, observem como é importante observar o raio de ação da peça movida. Ele moveu o peão, atacou minha dama. Eu achei que eu ia ganhar uma torre dele e ganhei de fato, mas ele ganhou minha dama. Não é isso? Ele ganhou minha dama. Verifiquem o raio de ação das peças movidas, pessoal. Verifiquem o raio de ação das peças movidas. E se você fizer isso, você vai ganhar muita partida. Por que eu avancei F6? Eu não posso deixar o rei dele chegar em F6, tá? Porque se o rei dele, se eu faço, por exemplo, de novo A3, ele faz rei F6 e aqui eu vou levar mate. Tá? Eu não tenho como impedir dama G7 checkmate. Por isso que eu fiz A6, ou por isso que eu fiz F6, tá? Porque F6 impede o rei dele de acessar F6. Ele não pode tomar também, porque a torre está protegida. E mesmo se minha torre estivesse, por exemplo, aqui, se minha torre estivesse aqui e ele tomasse, eu poderia fazer um lance como esse e eu defenderia o mate. Tá?
Então, aqui foi só conversão, ele entregou a dama, não sei porquê. Ah, sim, ele queria derrubar meu tempo, né? Ele queria derrubar meu tempo, achou que seria suficiente para ganhar o jogo, mas não foi. Ele levou esse mate aqui, um mate do tipo escadinha, quando peças pesadas cortam, jogam o rei para o fundo do tabuleiro e, e elas cortam as duas últimas fileiras do rei, ou as duas últimas colunas, né? E aí, para onde quer que o rei vá, ele estará sendo atacado nessa fileira pela dama e na outra fileira pela torre. Tá? Então aqui é checkmate, não tem como sair do checkmate. Então, novamente, tiveram vários temas táticos aqui, né? Vamos analisar. Vamos analisar. Ok. Tivemos aqui alguns lances de livro. Tomei, tranquilo, desenvolvi a dama. E aí ele errou. Era para ter tomado o peão. Eu roquei. Depois eu tomei o peão. Eu votei o cavalo. Ele deu o cavalo, tomei o cavalo. Eu votei com o cavalo. Tá, mas isso aí não ia ajudar ele em nada, né? Pelo amor de Deus, como é que... tá bom, não vou nem analisar esse lance. Tomei o bispo, desviei a defesa da dama. Pois é, aqui ele poderia ter dado cheque intermediário, lance intermediário, vou explicar para vocês depois. Dar cheque, eu sou obrigado a defender o rei. Aí quando eu tomasse, ele tomaria aqui e não perderia nenhuma peça, né? Ele não perderia nenhuma peça. Mas do jeito que ele fez, na ordem de lances que ele fez, ele perdeu uma peça. E aí eu movi a dama para lá e para cá. E tava me complicando também, né? Eu tava me complicando. Não que fosse grave o que eu tava fazendo, mas eu tava fazendo os lances desnecessários aqui. E aqui veio a primeira asneira que eu cometi, né? Foi uma imprecisão, não foi uma asneira. Achei que fosse uma asneira, mas não é. Eu tomei. A torre estava cravada, eu poderia tomar essa torre a qualquer momento. Não precisava ser agora, né? Por isso que ele diz imprecisão, poderia ter avançado o peão para promover. E aí, quando ele chega em G5, eu sou obrigado a fazer F7, F6. E aí é só promover o peão e dar mate, né? Novamente deixei passar o mate em 2. Ah, sim, o mate em 2 aqui era óbvio, né? Era óbvio. Ok, então acho que fica aqui mais um vídeo. Chegamos a 445 de rating. Acho que não demora muito para chegar nos 450, né? Vocês 5 que estão assistindo, compartilhem, curtam, comentem e até a próxima.